Um dos títulos mais importantes de Jesus no Novo Testamento é o de Filho do Homem. É um termo importante para definir, por exemplo, a divindade de Jesus. O fato de que ele não era apenas um homem, mas também plenamente Deus. Isso é tão certo que muitos declaram que Jesus nunca teria declarado ser esse tal Filho do Homem, uma vez que isso significaria que Jesus estava se declarando Deus. Essa, por exemplo, é uma das alegações de Bart Ehrman no livro Como Jesus se tornou Deus. Outros vão argumentar que Filho do Homem não significa necessariamente uma referência à divindade de Jesus, como fazem Testemunhas de Jeová, por exemplo. Mas o que é que ser Filho do Homem significa? É isso que a gente vai descobrir hoje, de olho no texto. O título Filho do Homem é, sem dúvidas, um dos mais usados por Jesus no Novo Testamento. Ele é usado 82 vezes em todo o NT. Nos Evangelhos, todas as vezes é utilizado pelo próprio Jesus. Isso nos gera muitas dúvidas, tais como por que céticos como Bart Ehrman consideram que a descrição desse título foi algo inventado pelos discípulos. Seria essa descrição apenas um título que indica sua humanidade, em contraste com o título Filho de Deus, que fala de sua divindade? Ou existe algo mais grandioso nesse título, de forma que ele acontece em momentos em que Jesus é acusado de blasfêmia? Ao pé da letra, o termo Filho do Homem significa simplesmente ser humano, como o filho de José, filho de João, etc. O termo, nesse sentido, é usado 94 vezes no livro do profeta Ezequiel. Porém, seria extremamente perigoso para o processo de interpretação tirarmos essa conclusão quando aplicamos esse título a Jesus. Isso porque esse termo, no Novo Testamento, aparece em contextos em que não é apenas a identidade de um homem comum que está em vista, mas uma descrição, especificamente a descrição dos acontecimentos de Daniel 7,13. Um dos exemplos mais conhecidos em que Jesus se descreve dessa forma é no seu chamado Sermão Escatológico. Em Lucas 21:27, nos é dito: se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Essa passagem é importante porque o título, Filho do Homem, é descrito com outros detalhes: nuvens, poder, glória. Em Daniel, nos é dito que uma figura semelhante a um Filho do Homem aparecerá e a ele será dado poder e autoridade. Isso demonstra algo muito interessante, de que Filho do Homem não é um termo genérico para falar sobre um ser humano, mas é um termo escatológico aplicado diretamente à pessoa do Messias. Podemos classificar todas as vezes que a expressão é usada em 3 categorias. 1. O título é usado quando Jesus está realizando suas obras. 2. Quando ele está fazendo alguma afirmação sobre seu sofrimento. 3. Em contextos sobre seu retorno futuro ou em contextos apocalípticos. Quando a gente olha o uso de Filho do Homem nos Evangelhos de acordo com essas 3 categorias, temos o seguinte: em Mateus, o termo é usado 30 vezes, 7 em relação às obras, 10 em relação ao sofrimento, 13 de forma apocalíptica. Em Marcos, 21 vezes, 2 em relação às obras, 9 em relação ao sofrimento, 10 em momentos apocalípticos. Em Lucas, 25 vezes, 7 vezes aplicada às suas obras, 8 vezes aplicada ao sofrimento e 10 vezes aplicadas em contextos apocalípticos. Em João, 12 vezes, mas ele não utiliza esse tipo de categoria. Ou seja, quando reconstruímos o uso de Jesus desse título nos Evangelhos, observamos que, em primeiro momento, não existe uma ligação direta com Daniel 7, ou seja, há contextos escatológicos. Logo, quando não há um uso explícito de Daniel 7, isso dá a entender que a expressão significava apenas seu ministério como uma representatividade humana do divino. Porém, no fim de seu ministério, Jesus vincula mais precisamente esse termo a Daniel 7, indicando que seu uso anterior apontava para algo bem mais poderoso, a descrição do Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória. Esse uso por parte do judaísmo indica que a descrição do Filho do Homem de Daniel passou a ser um título para o judaísmo do Segundo Templo. Portanto, não seria necessário descrever todo o ambiente de Daniel 7 ao usar o título Filho do Homem. Isso já estaria no imaginário dos judeus daquela época. Isso significa que sempre que os evangelhos usam o termo Filho do Homem, ainda que com referência a algum outro aspecto, a aura de Daniel 13 sempre está presente lá. E esse aspecto escatológico sempre estará contido. Então quem é essa figura misteriosa de Daniel, que Jesus, ao fazer referência ao título Filho do Homem, acaba fazendo alusão? Algumas propostas são: há quem afirme que é exclusivamente uma figura messiânica, o Messias que haveria de vir. O apoio dessa posição é o tipo de exegese que o cristianismo primitivo e os rabinos possuíam. Outros afirmam que é simplesmente um anjo. O problema dessa visão é que em Daniel os anjos são claramente descritos como tais. Já essa figura em nenhum momento é dita ou referenciada como uma criatura angelical. Uma opção bem conhecida é de que o Filho do Homem é um termo corporativo que faz referência aos santos. Alguns afirmam isso porque em Daniel existem alguns termos que indicam algo mais amplo, como os que descrevem os 4 reinos de Daniel, que englobam algo corporativo, falando não de um rei, mas de um reino. O que enfraquece essa posição é que essa figura recebe adoração no seu reino. Uma quarta posição é de que o Filho do Homem descreve um termo de cabeça representativa, alguém que representa uma comunidade dos santos, alguém que possui honra e temor, que recebe adoração e que representa uma comunidade ou um reino grandioso. Essa posição une as posições 1 e a 3, no sentido que, sim, isso descreve um Messias que é representante de uma comunidade de santos. Nas passagens escatológicas, o Filho do Homem vem com poder e grande glória nas nuvens. A vinda nas nuvens geralmente é ligada, no Antigo Testamento, à autoridade divina, alguém que é exaltado e possui prerrogativas divinas, descrições atestadas pelo judaísmo como em 1 Enoque. Para ilustrar
mostrar, essa descrição poderosa é considerada blasfêmia em Marcos 14:62. Porque era claro no judaísmo que quem se auto-intitulasse dessa forma estaria se considerando como o grande juiz do mundo, que possuía poder, autoridade e glória divinas. Um outro exemplo é quando Jesus faz uma união entre o título do Filho do Homem do Daniel 7 com o Salmo 110, como acontece no próprio episódio da blasfêmia de Marcos 14:62. Jesus afirma: "E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu", unindo as duas passagens. O Salmo 110 é usado muitas vezes e de fato é o salmo mais usado no Novo Testamento. Ele claramente descreve o governo do Messias, o reino eterno, mas tais prerrogativas indicam algo mais sobre o Messias, como é o caso de quando Jesus faz uma pergunta aos fariseus sobre esse salmo. E ele lhes disse: "Como dizem que Cristo é o filho de Davi? Visto como o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho?" Nos é dito que os fariseus não souberam responder a questão. E a questão era muito simples. Se esse salmo estava falando do Messias, como pode o Messias, que é descendência de Davi, ser chamado de Senhor de Davi? Ser descrito como anterior ao próprio Davi? Quem pode ter maior autoridade do que o rei Davi? Nesse caso, o Messias, que era seu filho, ao mesmo tempo transcendia Davi. Portanto, o Messias viria sim da descendência de Davi, mas existiria algo mais nesse Messias. Ele teria autoridade sobre Davi e, em certo sentido, precedia Davi. Parafraseando João, antes de Davi existir, ele era. Quando unimos esse salmo com Daniel 7, no episódio de Marcos 14, temos que esse alguém que virá com autoridade divina e com um grande poder não é um simples humano, mas alguém que é mais do que descendência de Davi. Ele precede a Davi, ou seja, ele é sobrenatural, poderoso e glorioso, o cabeça e rei da comunidade messiânica, seu representante supremo. Talvez seja por isso que Bart Ehrman não aceita que esse título tenha saído da boca de Jesus, porque, como vemos, indiscutivelmente na literatura do judaísmo, o Filho do Homem de Daniel 7 possui prerrogativas divinas, ele possui grande glória e poder, e ele julgará todas as coisas. Isso foi uma das coisas que fez com que o sumo sacerdote rasgasse suas vestes e acusasse Jesus de blasfêmia. E é nisso que podemos descansar e esperar aquele que virá para salvar seu povo da ira e estabelecer seu reino para todo sempre. Ele é o Filho do Homem, ele é o Deus de glória eterna. E o pessoal do Cibima me pediu para avisar que de 25 a 28 de setembro, no Centro de Eventos em Fortaleza, no Ceará, vai rolar a conferência de treinamento em aconselhamento bíblico, em parceria com a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos e a Faith Church dos Estados Unidos. Existem preços especiais para casais e para caravanas, então entra no site do Cibima e perceba como a Bíblia tem respostas para tratar o coração do ser humano. Comenta aí embaixo, deixe seus comentários a respeito do De Olho no Texto, a gente tenta seguir os textos que vocês pedem. Então pede textos bíblicos aí embaixo, pede temas pra gente tratar sobre interpretação bíblica toda sexta-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Entra no nosso site e ajuda a financiar isso, porque são vocês que financiam o 2 Dedos de Teologia, são vocês que pagam para que isso aqui exista de graça pra toda a internet. Então se inscreve no canal, assina as notificações, envia pros seus amigos, usa esse material como você bem quiser em escolas dominicais, grupos de estudo, no que for, e não deixe de acompanhar nossos programas toda segunda, quarta e sexta, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Valeu, negada, e tchau, tchau.